Segundo o dicionário, o significado de barro é terra vermelha, amarela ou branca, composta principalmente de alumina e sílica, que é utilizada na fabricação de telhas, tijolos, vasos, potes e etc. Argila, greda. O barro é basicamente uma mistura de argila e água, que formam uma pasta úmida e maleável, e que, quando ressequida, se torna rígida e de difícil modelagem. A técnica de se fabricar objetos de argila é conhecida como olaria, a arte do oleiro, e essa técnica milenar é considerada a mais antiga das indústrias. Na Bíblia, encontramos várias passagens que fazem menção ao barro. Para ser mais específica, a palavra barro aparece 50 vezes na Bíblia, sendo 43 no Velho Testamento e 7 no Novo, além de muitas referências que são feitas a esse material. E a primeira delas nos mostra quem é o primeiro oleiro. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus criou o mundo através da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve terra. Mas o ser humano foi obra das suas mãos. Nós fomos criados do pó da terra, para nos lembrarmos que sem o Espírito de Deus, somos apenas barro, material sem valor e sem beleza. Mas quando moldados e trabalhados por Ele, podemos nos tornar um vaso de honra, pois como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus.
Quando pensamos em passagens que falam sobre o barro na Bíblia, logo nos vem na mente o livro de Jeremias, e no capítulo 18, vemos a seguinte história. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus levou Jeremias à casa do oleiro, porque algumas vezes, para entendermos o agir de Deus em nossas vidas, é necessário entendermos como o oleiro produz um vaso a partir do barro. O processo de fabricação do vaso começa com a escolha do barro. Segundo os geólogos, existem cerca de 200 tipos de barro, porém, somente 8 servem para fazer um vaso. O oleiro conhece cada tipo de barro e sabe exatamente qual barro é adequado para qual tipo de vaso ele deseja formar. Assim, também é conosco. Deus sabe exatamente para qual propósito nos criou e nos escolhe segundo os seus planos. Depois de ser escolhido, o barro precisa passar por um refino para remover todo tipo de impurezas. Galhos, folhas e pedras são retirados. É necessário que tudo aquilo que possa dificultar o trabalho do oleiro de transformar o barro em vaso seja removido. E conosco é da mesma maneira. O Senhor precisa nos limpar de todos os vestígios de pecado, remover todo o nosso orgulho, soberba e sentimentos que possa dificultar o moldar dele em nossas vidas. Gente, a paz! Hoje vamos dar o início aos ensaios para a nossa apresentação. Eu já sei quem vai fazer o solo, observei bastante todas vocês e acredito que a Laura vai se sair muito bem no solo. Eu posso falar com a senhora rapidinho? Pode? Sério, líder? Ela? A senhora sabe que tecnicamente eu sou muito melhor que ela, né? Então, eu conheço o potencial de cada uma de vocês. Então por que não me escolheu? Olha, o que eu quero que você entenda, que nem sempre eu vou escolher somente a técnica, mas dar a oportunidade para todas descobrirem que tem algo de especial e que podem se superar. Então tudo bem, né? Tá bom. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me
é necessário um processo mais agressivo. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duros, precisam ser umedecidos com água e depois pisado e amassado para serem perfeitos. Esse processo pode ser feito manualmente ou através de maquinários. É importante amassar bem, pois o segredo da cerâmica é uma massa de argila bem amassada para saber os torrões que são criados por nós pela secura. É possível que primeiro sejamos umedecidos pela palavra de Deus. Depois de umidificados pela palavra, Deus vai dar a mesma palavra para modelar o nosso caráter, através do ensino, repreensão, correção e instrução da justiça. E algumas vezes, Deus até usa situações para nos amadurecer. Não entendemos os processos da nossa vida ou por que Deus permite passarmos por algumas situações. Mas É na dificuldade que nosso caráter é moldado e nosso amadurecimento acontece. Oi, amiga, que foi? Que carinha é essa? Nada não. Está tudo bem, eu só tô um pouco cansada mesmo. Tem certeza? Tá, são os meus pais. Ultimamente eles têm brigado muito e tem sido insuportável o clima lá em casa. E eu tenho medo que eles se separem. Eu já passei por tanta coisa. Sabe, eu não consigo entender por que Deus tem deixado eu passar por tudo isso. Primeiro foi a minha depressão. E agora isso. Calma, amiga. Eu sei que algumas coisas são difíceis, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Às vezes Deus nos deixa passar por momentos difíceis para nos ensinar a ser forte. Deus tem o controle e o poder de mudar isso. Você precisa crer. Eu vou te ajudar em oração. Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer.
Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando. Depois de bem amassado, o barro precisa passar por um tempo de curtição, onde ele será submetido a um longo período sozinho, encoberto por uma lona, com o objetivo de extrair as impurezas que não estavam visíveis e as bolhas de ar. Nesse processo, o barro vai adquirir uma consistência maior para não trincar. Esta etapa, para quem tem uma chamada de Deus, é o tempo mais difícil de se esperar. A fase do barro coberto fala do período do anonimato. O barro sozinho é o tempo que passamos pela solidão. Nenhuma oportunidade lhe é dada e você sente como se tivesse sido deixado de lado, ou que estão apenas te sugando com um monte de responsabilidades fora da sua área da atuação. Mas isso acontece porque é um processo natural da formação do vaso. Mas é exatamente nesse tempo que o oleiro divino extrai de nossas vidas todos os sonhos e desejos da antiga vida, para que possamos respirar o oxigênio do céu e ser esvaziadas das bolhas do orgulho, que fazem trincar a verdadeira essência da vida cristã. Esse tempo de espera tem um prazo diferente para cada barro. Depende do vaso que o oleiro quer fazer. Lembre-se, no tempo certo, todas as promessas de Deus irão se cumprir. Simplesmente creia. Oi, pode entrar. Oi, pastora, boa tarde. Eu vim aqui porque eu fui convidada para pregar numa igreja neste domingo e eu queria avisar que eu vou. Então, não vai dar para você ir, porque eu vou precisar que você me ajude aqui na igreja. Mas, pastora, tem um monte de gente que pode ajudar. Eu sei, filha, mas eu vou precisar de você aqui. Mas, pastora, eu nunca sou convidada. Essa é a minha oportunidade. Eu sei que isso é importante para você, mas deixa eu te falar uma coisa. A árvore, quando ela é plantada junto ao ribeiro, ela dá fruto no tempo certo. As promessas de Deus vão se cumprir no tempo certo. Hoje, eu preciso de você aqui. Tudo que o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio
Deus não se esqueceu de tudo que um dia te prometeu. Ele vai cumprir. O sonho não acabou, o tempo já começou. Estou vivendo tudo que Ele preparou. O sonho não acabou, meu Deus realizará. Sua palavra é certa, eu posso confiar. Preciso esperar. Após um longo período de preparo, finalmente o barro vai para as mãos do oleiro, para poder ganhar a forma desejada. O primeiro passo da modelagem é abrir o barro, porque a modelagem precisa ser feita de dentro para fora, sempre sendo umedecido, para que o oleiro possa modelar com mais facilidade. E se de repente o vaso se quebrar, não tem problema, pois o oleiro torna a refazê-lo, pois na olaria nenhum barro é descartado. Depois de moldado, a gosto do oleiro, agora o barro tem formato de vaso, e depois de adquirir esse formato, é necessário mais uma etapa, a etapa da secagem. O barro, em formato de vaso, vai para um lugar bem arejado, descansar e secar à sombra. Isso é necessário para que fique resistente para o teste do forno. Mesmo já tendo formato de vaso, o barro ainda não é vaso, e para se tornar vaso, ele precisará passar pelo fogo. Conosco é da mesma maneira. Depois de limpos, amassados, descansados, chega a hora de sermos moldados conforme os planos de Deus. Então, somos colocados no centro da sua vontade e se inicia a moldagem. E se algo der errado e quebrarmos em suas mãos, Ele torna a fazer novamente. Pois assim como o oleiro, Deus jamais descarta aquele que ainda não tomou a forma de que Ele deseja. Por isso, Ele prefere pegar o mesmo barro e refazer o vaso caído. E depois de moldado, o Senhor nos dá o descanso que precisamos. O período de descanso do vaso se refere à proteção do Senhor. E o vento que sopra sobre o vaso para enxugá-lo e fazê-lo mais resistente não é outra coisa senão a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Porque é o Espírito Santo que nos reveste com poder para vencer as tentações do mundo e nossa velha natureza. E assim, vencer a Satanás, que com as suas manobras quer nos fazer desistir. Deus, essa menina não tem jeito. Eu só queria saber onde foi que eu errei, Deus. Parece que tudo que eu ensinei para ela foi em vão. Será que ela não entende nada, Pai, do que eu digo? Senhor, se o Senhor está me ouvindo, Pai, me responde. Onde foi que você errou? Ué, sempre foi uma péssima mãe. Tudo isso que está acontecendo é culpa sua. E olha, se eu fosse você, nem perdia tempo falando com Deus. Afinal, você é uma péssima mãe. Ele não vai te ouvir. Verdade. Eu não tenho sido uma boa mãe. Filha, eu estou aqui. Só preciso que você me apresente os seus pedidos para que eu possa te dar a minha paz. Lembra daquele folheto que você ganhou hoje? Verdade. Aquela menina me deu um folheto. Onde será que eu coloquei? Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, a minha família é tua.
A minha filha é tua, e eu não aceito que nada venha dizer o contrário. Eu sei que mesmo que tudo que pareça impossível, Senhor, aos meus olhos, o Senhor está cuidando de tudo. E por isso eu estou em paz. Obrigada, Pai. Obrigada por me ajudar a enxergar com os teus olhos quando tudo parece perdido. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. O último processo é o mais difícil de suportar, e nenhum vaso suportaria sem ter passado por todos os processos anteriores. O vaso é colocado dentro do forno, e esse é aquecido gradativamente até alcançar altas temperaturas. Quanto mais o vaso é aquecido, mais belo e forte se tornará, pois é nessa hora que é purificado das impurezas internas. Lembre-se, nenhum vaso tem qualquer utilidade até passar pelo fogo, porque antes do forno é apenas barra em formato de vaso. Na caminhada cristã, todo o processo vem acompanhado de etapas, e cada uma delas tem a sua importância, pois elas irão forjar nosso caráter e nos amadurecer para aquilo que vamos passar. Se o barro não passar por todas as etapas da fabricação do vaso, jamais chegará inteiro até o final. Por isso, não pule etapas. Amadurecer não é fácil. Ser moldado pode até doer, mas é gratificante saber que o oleiro perfeito despende tempo em moldar você.
derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro. Estou